Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos ler para a meditação de hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 21 e o versículo 36. Assim está escrito: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 7 áreas em que o crente deve ser vigilante. Aqui no texto que li, ele retrata quando Jesus estava proferindo o sermão profético diante dos seus discípulos. Este sermão profético era o sermão referindo-se às coisas que deviam acontecer futuramente. E nós observamos 2 sermões que se tornaram principais da vida de Jesus. O primeiro sendo o Sermão da Montanha, falando sobre as bem-aventuranças, jejum, oração, perdão, julgamento, todas estas coisas. E este segundo sermão, denominado o sermão profético, porque Jesus estava falando aqui sobre o princípio de dores, sobre a tribulação, a volta do Filho do Homem e o cuidado com relação à vigilância, visto que estas coisas haveriam de acontecer e não temos estabelecido o dia e a hora, mas a palavra de Deus coloca-nos de alerta, levando-nos a viver um constante estado de vigilância. O que é vigilância? Vigilância é ser cuidadoso, é ser prudente, é estar atento, olhos abertos, ouvidos atentos, a mente perfeita para ver, observar lugares, pessoas, eventos, ações, comportamentos, enfim, tudo o que estiver à nossa volta. Porque em tudo isto há sempre a necessidade de vigilância. E a vigilância, ela é útil para que não sejamos pegos de improviso, de surpresa, de supetão, sem que estivéssemos esperando. Porque até a norma diz, um homem preparado vale por mais de um, vale por 2 e daí por diante. Porque este homem preparado, ele é vigilante, ele é prudente, ele é cuidadoso, ele está atento, ele não se distrai, não se descuida, não muda o foco. Os seus olhos estão sempre atentos, o seu ouvido aguçado para ouvir e, através de sons, discernir alguma coisa. Então, vigilância é bom para isto, para se precaver e antecipar situações que poderão colocá-lo em dificuldade. Foi isto o que Jesus aqui estava ensinando. No outro texto, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo, quando estava escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisto, com toda a perseverança. Então, orar e vigiar. Um outro texto, o Senhor Jesus deixou registrado: olhai, vigiai e orai. Então, observamos aí a vigilância como uma disciplina necessária na vida do crente, porque ele vive neste mundo, ele sabe o mundo que ele vive, porque ele compartilhava de tudo que há neste mundo, mas agora ele está servindo a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e, portanto, ele sabe quais são as estratégias de que o príncipe da terra
deste mundo, ele utiliza-se para surpreender as pessoas e levá-las, muitas das vezes, a situações complicadas. Por isso que Jesus disse, por nós não sermos no mundo, mas ainda estarmos no mundo, nós precisamos viver aqui com todo cuidado, com toda vigilância e prudência, observando e atentando para que não sejamos vendidos em alguma situação, surpreendidos em outra ou enganados em algumas, mas que possamos, com esta vigilância, que é o coração desperto, os olhos abertos, os ouvidos atentos e a mente alinhada com o coração, visão e audição, para, ao mesmo tempo que ver, ou ouvir, ou pressentir, possa discernir algo que por ali está e que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, possa despertar-nos naquele momento para uma vigilância pronta e segura. Só assim nós conseguiremos atravessar os dias que temos aqui pela terra com cuidado, com prudência e não se deixando levar nem por uma coisa e nem por outra, mas nos mantendo neste caminho que foi estabelecido por Deus para que nele caminhássemos, olhando para Jesus, evidentemente, o autor e o consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele intercede a todo momento em nosso favor. Não há um momento sequer em que Jesus não esteja intercedendo por nós. Esta intercessão de Jesus, ela é permanente, bem como a ação do Espírito Santo que habita em nós, ela é contínua. Então nós precisamos aproveitar destes recursos que Deus nos tem dado e também a sua palavra escrita para entesourá-la em nosso coração, porque ela será de uma importância fundamental para dar-nos o discernimento apurado e claro daquilo que podemos observar. Então aí a razão de vivermos em constante vigilância, cuidado e prudência em tudo à nossa volta. E aqui o Senhor Jesus estava falando sobre as coisas que haverão de acontecer nos últimos dias, cumprindo assim o plano de Deus. E ele disse que olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Então, nós encontramos aqui elementos necessários que Jesus deixou bem claro que não podemos abrir mão de uma vida de constante vigilância. E para que esta vigilância seja permanente, seja apurada, é preciso que seja aliado com ela o olhar, o orar e o vigiar. Olhai, vigiai e orai. Esse é o trio que vai nos manter na presença de Deus sem que sejamos impactados por algo de surpreendente que possa nos desestimular, desencaminhar e tirar-nos deste caminho pelo qual estamos seguindo. Então, vigilância é algo necessário. Ninguém pode viver descuidadamente, ou seja, confiar em tudo, que tudo está bem, que nada nos atinge, que nós vamos seguir o nosso caminho. Não podemos pensar desta maneira. Nós vivemos num mundo em guerra, um mundo espiritual que é contra a obra de Deus, principalmente na vida do ser humano, que é alvo
da misericórdia e do amor de Deus através de Jesus para salvá-los, mas o adversário não se dá por satisfeito e ele procura a todo custo retirar estas pessoas da presença do Senhor. E se elas não tiverem uma vida constante de oração e vigilância, é possível que sejam surpreendidas e enganadas por alguma das estratégias do adversário. Portanto, nós precisamos, como diz a palavra, permanecer de pé diante do Senhor. Então, vigiai, pois, em todo o tempo, todo o tempo. Não existe, agora é o tempo de vigiar, agora é o tempo de distrair, agora é o tempo de lazer, agora é o tempo de... Não, vigiar em todo o tempo. Podemos fazer todas as outras coisas, mas com vigilância, com cuidado, com prudência. Em todo o tempo, orando, vigiai, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar estas coisas, de ser surpreendido, de que aquele dia venha de improviso e a pessoa, quando der por si, está numa atitude contrária ao propósito e à vontade de Deus. Mas ele diz que sejais havidos por dignos de evitar as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esta foi a advertência de Jesus. Estar em pé diante do Filho do Homem. Claro que nós temos os recursos que já citei. A pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo, a palavra de Deus habitando em nossa vida para nos manter em pé diante de Deus, o nosso Pai. Então nós não podemos vacilar nesta condição. Há necessidade de mantermos-nos sempre voltados para o que diz a palavra do Senhor. Ela é a nossa única regra de fé e prática. É dela que vem a orientação sobre o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida, como nesta noite. Este versículo é a orientação de Deus para cada um de nós, que vamos discorrê-lo em 7 áreas em que o crente deve ser vigilante. Ele não pode descuidar, porque qualquer uma destas 7 áreas, se ele não tiver o cuidado e a vigilância, ele pode ser atraído por alguma outra situação e complicar-se diante da presença do Senhor. Então, há necessidade, sim, não se pode descuidar em momento nenhum. As coisas para acontecer, elas acontecem num piscar de olhos. Elas acontecem de maneira repentina, rápida. Por isso que nós precisamos viver já de antemão, seguros e firmados em Deus, através de Jesus e procurando atentar para o que diz a palavra do Senhor, a fim de que nos ajude a permanecer orando e vigiando, vigiando e orando, mas olhando, ouvindo e pressentindo no coração as coisas que se movimentam à nossa volta, para que venhamos a continuar este caminho sem nenhum embaraço. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e o pecado que tão de perto nos rodeia para procurar nos assediar. Então o Senhor deixou registrado, através dessa escritura de Hebreus, deixemos todo o embaraço, tudo que pode nos embaraçar, deixemos e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como disse, olhando para Jesus. Este é o caminho para nos conduzir em segurança diante da presença do Senhor e assegurar diante dele o livramento, a vitória e a proteção para a vida
de cada um de nós. Então nós observamos, já falamos sobre a necessidade da vigilância. O que é a vigilância e por que precisamos vigiar em todo o tempo? É em razão do que pode acontecer por estarmos vivendo em um mundo de trevas, de corrupção, de maldade, de engano, de pecados, enfim, toda esta sorte. E procura sempre atingir a quem tem sido alvo da graça e do amor de Deus, atraídos por Jesus para a salvação. Jesus disse que no mundo nós seríamos tentados, nós seríamos perseguidos, nós seríamos ameaçados, mas era por causa do nome de Jesus invocado sobre a nossa vida. Mas a invocação do nome de Jesus sobre a nossa vida só nos traz bênção, livramento, vitória, salvação, perdão, alegria, regozijo. Então vale a pena atravessar por qualquer tipo de situação ou sofrimento em vista do nome de Jesus, porque o que o nome de Jesus produz em nós, não há nada que se compare neste mundo. É algo de valor eterno e que traz gozo e alegria ao nosso coração por termos esta presença maravilhosa de Jesus. Então, em primeiro lugar, qual é a área em que nós precisamos estar vigilantes? A primeira área nós vamos encontrar no Salmo 141 e o verso 3. Está escrito assim, Salmo 141 e o verso 3. O salmista Davi deixou assim registrado: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Ele estava pedindo a Deus que colocasse uma guarda à sua boca e à porta dos seus lábios, como que uma porta fechada. Por quê? Porque através das nossas palavras, se não tivermos a vigilância, nós podemos proferir alguma coisa que pode nos complicar e comprometer a nossa situação e condição diante do Senhor. O próprio Jesus disse: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. E é através das palavras que as coisas acontecem. Então o salmista disse: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então nós devemos ser vigilantes com relação à nossa boca, ou seja, às palavras que vamos proferir. É preciso haver vigilância, porque o apóstolo Tiago disse que a língua ela é tão pequena, mas ela causa grandes transtornos, porque com ela podemos bendizer a Deus e ao mesmo tempo podemos amaldiçoar o próximo. Então veja que situação complicada é esta, mas justamente por isso o salmista disse: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Ou seja, que eu tenha cuidado com as palavras que vou proferir. Esta é uma primeira área em que nós precisamos exercer vigilância. Não é falar o que quer, não é falar de qualquer maneira. É preciso, antes de pronunciar a palavra, julgá-la de que natureza ela é, porque uma palavra dita de maneira errada, ela pode levar-nos a perigos e a prejuízos espirituais e alguns de natureza eterna. Então há preciso um cuidado, uma vigilância. Em primeiro lugar,
vigilantes com a nossa boca. Segunda área em que precisamos ser vigilantes, nós encontramos em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo de número 8. Está escrito assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, que o nosso pensamento seja ocupado com estas coisas: o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Por quê? Porque se nós não formos vigilantes com relação à nossa mente, se não formos vigilantes com relação a ela, podemos permitir que outras coisas ocupem o nosso pensamento. Por exemplo, o que não é verdadeiro, o que não é honesto, o que não é justo, o que não é puro, o que não é amável, o que não é de boa fama. Ora, se não é, então é o quê? É falso, é desonesto, é injusto, é impuro, é odiável, é de má fama. Então, o cuidado que nós precisamos ter com a nossa mente, com aquilo que pensamos, precisamos ser vigilantes. Por isso que Paulo disse: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então veja o cuidado que precisamos ter, ser vigilantes também com relação à nossa mente, para que ela não se deixe levar por um pensamento contrário à vontade e ao plano de Deus. Então, pensai nestas coisas. Então, a segunda área é a vigilância com relação à nossa mente. A terceira área nós vamos encontrar no Salmo 101 e o verso de número 3, onde está escrito assim. Salmo 101 e o verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Novamente, Davi fazendo um pedido a Deus. Ele estava dizendo: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, os olhos precisam ser vigilantes. Nós temos que ser vigilantes com relação aos nossos olhos, porque eles são chamados as janelas da alma. Por meio daquilo que vemos, as imagens entram e ficam gravadas no nosso interior. Então, a palavra de Deus diz que existem bons olhos e existem maus olhos. Então, precisamos ter cuidado para que os nossos olhos não sejam maus. Nós precisamos ser vigilantes neste sentido, para que eles não se atraiam para o mal, mas que possamos ter os nossos olhos voltados para o bem, para as coisas boas. Foi o que o salmista disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Para que isto não aconteça, eu devo colocar coisas boas diante dos meus olhos. Isto vai exigir de mim a vigilância, a prudência, o cuidado necessário com o que estou vendo com os meus olhos. Esta é a terceira área em que devemos ser vigilantes. A quarta área nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo de número 11, onde está escrito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens
para que ninguém tome a tua coroa. Aqui retrata-nos que, por ocasião da salvação, nós recebemos coisas de Deus que foram entesouradas na nossa vida e também promessas de coisas eternas. E, portanto, a palavra de Deus diz que precisamos guardar, cuidar, zelar pelo que temos recebido do Senhor, para que ninguém tome a nossa coroa. Há um interessado na nossa coroa, não para usá-la, mas para que nós não a usemos. É o adversário, é o diabo, nosso inimigo. Mas a palavra de Deus diz que é para sermos vigilantes com relação àquilo que recebemos de Deus. Ou seja, são os conteúdos espirituais. É um patrimônio espiritual que Deus deposita em nós. Nós guardamos neste depósito que é de barro, o vaso é de barro, mas o tesouro está guardado dentro dele. Nós precisamos ser vigilantes para que este tesouro não seja roubado e nos impeça no dia de receber a recompensa do Senhor. Então, o tesouro que Deus nos deu, precisamos ser vigilantes, porque há muitos que estão interessados em roubá-lo. Esta é a quarta área da nossa vida. A quinta área nós vamos encontrar em Provérbios, no capítulo 4, e o versículo de número 23, está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aqui, o alvo da vigilância é o coração. Por que o coração? Porque dele procedem as saídas da vida. Jeremias, ao escrever, disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O próprio Salomão deixou registrado aqui em Provérbios, no capítulo 23 e o versículo 26, assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Coração é o centro da vida. Quando diz guardar o coração, guardar o centro da nossa vida, de onde procedem todas as coisas. E aqui ele chama as saídas da vida. Então nós precisamos também sermos vigilantes com relação ao nosso coração. Não podemos descuidar nesta parte. Ter o nosso coração guardado diante do Senhor. E como disse, existe o bom coração e existe o mau coração. Que o nosso coração seja bom diante do Senhor, que possamos mantê-lo constante vigilância sobre o nosso coração e os sentimentos que passam por ele, para que não venhamos a ser iludidos e enganados em momento algum. Mas a sexta área em que nós precisamos ser vigilantes, nós encontramos em 2 Coríntios, o capítulo 13 e o versículo 5, que está escrito assim. 2 Coríntios 13 e 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, vigilância com relação à fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. A fé que mora no nosso coração. A fé pela qual cremos no Senhor, servimos, adoramos, bendizemos o seu nome e aguardamos a sua manifestação em glória. Esta fé, ela é necessária, porque sem fé
é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos ser vigilantes quanto à nossa fé. Não podemos descuidar, não podemos vacilar, porque pode entrar uma insegurança, uma dúvida, e esta dúvida pode anular a fé e trazer o medo e tomar conta daquela vida. Então, precisamos ser vigilantes com relação à fé com a qual servimos ao Senhor. E a sétima área, onde precisamos ser vigilantes, nós vamos encontrar inferido na primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, e o versículo 2, o cuidado que Paulo disse a Timóteo no relacionamento com as pessoas. Ele deu a ele um conselho sábio, que, se observado por nós, vai nos livrar de muitas dores de cabeça. Ele disse o seguinte a Timóteo: as mulheres idosas considera-as como a mães, e as moças, ou as mais jovens, como a irmã, e isso em toda a pureza. Ou seja, aqui nós precisamos ser vigilantes com relação ao sexo oposto, porque na vivência da fé nós vamos ter contato com várias pessoas de ambos os sexos, homens e mulheres, e é preciso ter o devido cuidado, porque muitos, por falta de vigilância, têm enveredado por um caminho, desconsiderando esta observação que Paulo deixou para Timóteo, e tem se enamorado tanto de senhoras como de jovens, tem corrompido a fé, tem pecado contra Deus, tem destruído famílias, e estas coisas parece que nos nossos dias elas têm se tornado comuns. Vez por outra, escutamos daquele outro, que parecia ser alguém tão centrado, tão sério, tão comprometido, e de repente faltou-lhes a vigilância e deixou-se levar por este caminho, corrompeu o seu matrimônio, corrompeu o matrimônio de uma outra família. Portanto, por falta de vigilância, precisamos ter o devido cuidado. Se solteiros somos, glorifiquemos a Deus e bendizemos o seu nome. Se casados somos, nós temos o nosso cônjuge e não devemos desejar a mais ninguém na nossa vida. Precisamos agir e proceder com muito cuidado com relação a esta área, aonde tem sido uma porta pela qual muitos têm entrado e têm se perdido diante da presença do Senhor e têm trazido vergonha e escândalo à comunidade da fé. Mas observamos aqui, de maneira clara, observando a orientação de Jesus, vigiando em todo o tempo, orando. Então observamos 7 áreas onde nós devemos exercer uma vigilância cerrada, prudente. Não podemos abrir mão, não podemos descuidar, não podemos vacilar. A vigilância é o cuidado, e para este cuidado nós temos que utilizar-se da visão, da audição e do nosso coração, para observar e discernir o momento em que estamos, o que ocorre à nossa frente, e exercemos ali vigilância. A vigilância, ela funcionará como um muro de proteção que nos livrará de perigos e consequências desastrosas no futuro. Portanto, nós observamos dentro desse texto e lendo os correlatos sobre 7 áreas em que o crente deve ser vigilante. Primeira área, o crente deve ser vigilante com relação à sua boca, às palavras. Segunda área, o crente deve ser vigilante com relação à sua mente,
aquilo que ocupa o seu pensamento. Terceira área em que o crente deve ser vigilante com relação aos seus olhos, não colocar coisa má diante de seus olhos. A quarta área em que o crente deve ser vigilante é com relação às bênçãos que recebeu do Senhor, os tesouros que foram depositados na sua vida, para que ninguém venha lhe roubar a sua coroa. Então, seja vigilante com as coisas que recebeu do Senhor. A quinta área onde o crente deve ser vigilante é com relação ao seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Portanto, vigilância no coração. A sexta área em que o crente deve ser vigilante é com relação à fé, para que não seja reprovado diante do Senhor por uma fé inválida, uma fé corrompida, comprometida com algo estranho, mas que a fé esteja unicamente em Deus. A sétima e última área em que o crente deve ser vigilante é com relação ao sexo oposto. Todo cuidado ali é necessário. É uma prudência, é uma virtude, é uma disciplina que precisa se praticar diariamente para não perder-se no meio do caminho. Então estão aí estas 7 áreas em que o crente deve ser vigilante. Que eu e você, que cada um de nós sigamos esta observação sobre a vigilância e coloquemos em prática na nossa vida. Isto certamente nos livrará de perigos e dificuldades que poderão arruinar a nossa comunhão com o Senhor. Visto que o melhor que temos é a comunhão com o Senhor, vamos ter o cuidado para que nada venha impedi-la e arruiná-la, mas que permaneçamos servindo o Senhor com graça, com alegria, com paz e com gratidão. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.